Nesse dia, a igreja cristã celebra um momento com os olhos voltados para a cruz. Hoje é o dia em que nós nos reunimos para... Esse é o dia que nós... A igreja em todo o mundo, os cristãos sabem que Jesus, por volta da hora nona, diz os evangelhos, expirou. Ele entregou o seu espírito. Nessa nossa celebração de sexta-feira às 15 horas, é uma celebração um pouco diferente. É diferente, em primeiro lugar, porque nós estamos fazendo esse momento de uma maneira não comum, usando o meio virtual, as redes sociais, para que as pessoas possam celebrar conosco, haja vista a situação que enfrentamos enquanto país. Mas também não é comum as nossas igrejas, especialmente no Brasil, celebrarem esse momento. Isto porque a igreja, de um modo geral, no nosso país, acaba reduzindo a celebração no dia da Páscoa. Esses dias que antecedem ao domingo de Páscoa são quase que esquecidos por boa parte dos cristãos. Isso não é apenas um erro do ponto de vista da narrativa dos evangelhos, mas é também uma distorção da nossa teologia, que não consegue compreender a dor, o sofrimento, que não consegue lidar com a angústia, com a morte, e por isso, talvez a nossa tragédia da alienação, em que muito mais nos importamos com a emoção, com os momentos litúrgicos eufóricos, do que com o rosto coberto de lágrimas, com o coração rasgado pelo nosso pecado, pela compreensão da nossa miséria, tanto pessoal como comunitária, tanto das nossas omissões enquanto igreja, mas também das nossas ações que favorecem quantas e quantas vezes a injustiça. E por isso que nessa tarde eu quero convidá-lo e convidá-la que juntos possamos, no momento de profunda introspecção, olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, adorá-lo naquilo que Ele é, mas nos curvarmos ante a compreensão da nossa pequenez, do nosso pecado, das nossas incoerências, sabendo que aquilo que nós faremos nessa tarde, ao relembrar, ao ler e meditar nas palavras que Jesus disse na cruz, nós mais uma vez nos achegamos aos pés da cruz e somos que, como tomados pela sombra da cruz, a única sombra que pode nos redimir. Que Deus possa nos abençoar, a você, a todos nós, para que o nosso coração rendido aos pés da cruz, sejamos também iluminados por aquele que morreu por nós. Faremos a leitura do texto de Lamentações, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 9. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair.
Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Oremos agora em favor daqueles que sofrem e daqueles que precisam da redenção que vem do nosso Deus. Pai, nesta tarde, onde estamos em profunda tristeza, por conta de olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou pelos nossos pecados. Oramos por todos que sofrem esses dias de angústia, de tristeza. Esse texto tão presente, tão real. Tantos sofrimentos, ó Deus. Sofrimentos pelas enfermidades, pelas pestes, pelas incertezas, pelas inseguranças da vida, e que agora precisam de Ti. Oramos para que venha do Senhor o socorro, venha do Senhor a mão estendida, que faça brilhar a luz outra vez. Oramos, ó Deus, por aqueles que carecem da Tua salvação, que sejam redimidos, curados por Ti. Nós oramos assim, porque carecemos de Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. O texto de João, capítulo 13, do versículo 36 ao versículo 38, nos diz: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. É tempo de nós refletirmos a respeito do amor incondicional de Jesus por nós. Amor que permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Amor que permanece sobre as nossas vidas, mesmo quando nós estamos afastados. É o amor que não depende do nosso mérito, mas é um amor que depende da obra na cruz. Por isso, neste momento, convidamos você a cantar o hino Amor Perene, de número 118, do Cantai Todos os Povos. Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz não vier aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar
a força fecundante, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Que amor, meu Deus, que imenso amor. Por decisão das autoridades, Jesus foi levado ao Gólgota. Carregou sua cruz e passou por várias estações de sofrimento. Humilhado e castigado, Jesus suportou todas essas dores com mansidão, tal qual o Cordeiro proclamado por profetas. Suas últimas palavras são alento e fortaleza para a vida de cada um de nós hoje. A partir de agora, irmãos e irmãs, nós vamos acompanhar essa saga de Jesus Cristo na cruz. As 7 palavras que vamos relembrar agora foram ditas por ele, naquele momento em que estava pregado naquele madeiro. São palavras próximas à sua morte e que nos trazem lição, exemplo e, como dissemos, fortaleza também. A primeira palavra está em Lucas 23, no versículo 34, e diz assim: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus mesmo naquele momento de sofrimento, um sofrimento físico, por ter suas mãos e seus pés traspassados, mesmo assim ele se lembra daquelas pessoas que lhe fizeram o mal, que lhe trouxeram esse destino. Ele reconhece que eles não têm consciência do que estão fazendo. Por falta de conhecimento, estão matando aquele que veio para lhes trazer exemplo de vida, que veio para lhes trazer uma possibilidade de salvação e de libertação. Nessa misericórdia infinita, Jesus perdoa. E como exemplo, ele também nos convida a perdoar. Jesus, doador de perdão, daquele perdão dado não de lábios, mas de coração, não se preocupou em provar sua inocência diante do império destruidor, mas como um cordeiro levado ao matadouro, foste levado em imolação. Jesus, doador de perdão, daquele perdão dado não de lábios, mas de coração, por aqueles que te acusaram e ignoraram, sem comiseração. Hoje perdoa-nos, pois recordamos tua humilhação. Amém. Vamos cantar o hino que está no Cantai Todos os Povos, número 44. Se sofrimento te causei. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor.
diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti. Devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. E a segunda palavra encontra-se em Lucas 23, 43, quando Jesus diz: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era um momento difícil, pior momento. Pior momento para Jesus e para aquele ladrão que estava ao seu lado, em outra cruz. Arrependido, ele faz a sua profissão de fé, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dizendo isto, quem tem um reino é rei. Reconheceu o Senhor como rei de sua vida. E no pior momento da sua vida, ele ouviu a melhor palavra: hoje estarás comigo no paraíso. Além da melhor palavra, a melhor companhia, comigo, e o melhor lugar, o paraíso. Jesus, sofredor, qual doce convite, respondeste à súplica do arrependido, que reconheceu a ti como seu Senhor. Voltamo-nos para ti, bom Jesus, arrependidos de nossas obras más. Escuta nossos rogos hoje e convida-nos para juntos morarmos. Amém. Cantemos. Preciosa graça de Jesus, cantai todos os povos, 112. Preciosa graça de Jesus, infeliz salvo. Eu cego estava, perdido me buscou. A graça então meu coração no medo. Oh, quão preciosa salvação, e a graça me A terceira palavra encontra-se em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Eis o teu filho, eis a tua mãe. Diante da finitude humana, diante da brevidade da vida, quantos filhos não choram por suas mães? Quantas mães não choram por seus filhos? Seja pelo luto, seja pela impotência de não poder dar uma vida
mais agradável seja pelo abandono, muitas vezes. Mas aqui Jesus, ele nos faz recordar a nossa responsabilidade em cuidar uns dos outros, em ter amor uns pelos outros, amor que nos torna mais parecidos com Jesus. Jesus, Filho divino, Jesus, Filho humano, que tuas lágrimas demonstram a dor da tua aflição. E essa mãe, como muitas, mostra a dor do próprio filho. Não é somente o pranto de Maria que mostra compaixão. São as milhares de mulheres mães, filhas, trabalhadoras que, sofrendo por seus filhos, choram de impotência sua dor. Neste momento cantaremos o hino de número 107 do Cantar Todos os Povos, Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Deus meu, por que me abandonaste? A quarta palavra de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Quem nunca se sentiu abandonado no momento de sofrimento? Quem nunca duvidou de que Jesus estivesse próximo quando estamos sofrendo, quando estamos próximos de um sentimento de morte, quando estamos vivendo um luto, quando estamos vivendo momentos de dúvida se a nossa vida vai realmente continuar? Quem não duvidou da ação e do poder de Deus nesse momento? Jesus Cristo, que era completamente Deus e também era completamente homem, mostra essa realidade. No momento do seu sofrimento como homem, e um homem que vem sofrer, sendo o próprio Deus, sofrendo conosco, na maior demonstração de solidariedade, conhecendo o que as suas criaturas vivem. Jesus Cristo pergunta a Deus onde ele está. Eu não te vejo, meu Pai, aqui ao meu lado. E com esse sofrimento, Jesus se iguala a nós. Ele percebe que nós também somos, muitas vezes, acometidos por essa dúvida.
Sofreste com invencível paciência a maior aflição de abandono. Quem quiser consolar a Jesus, lembre-se de que no mundo não está só. Ajudemos as crianças das ruas que procuram alimento nos lixos, a mãe solteira, ao desempregado, ao que não tem esperança nem lar. Por que me desamparaste? Este é o pranto não somente de Jesus, mas de muitos outros que buscam a mesma explicação. Nós vamos cantar um cântico chamado Cada Estrada em que eu andei. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. A quinta palavra dita pelo Senhor está em João, capítulo 19, verso 28. E ele diz: tenho sede. Nós sabemos que quando estamos com sede, saciar essa sede, quando conseguimos saciá-la, é a coisa mais prazerosa. No pior momento, Jesus, tendo dito, tenho sede, a sua vontade não foi atendida, ele não pôde satisfazer, porque em lugar de água, lhe deram vinagre e fel. Talvez seja isso que nós temos respondido à vontade do Senhor. Jesus tem sede, e essa sede precisa ser saciada. Ele tem sede de nós, dos nossos corações voltados para Ele. E essa é a vontade que Ele quer que se cumpra nas nossas vidas. Que possamos saciar essa sede, dando o nosso coração a Ele. Sede, disse o Senhor, que disse ter a fonte de água viva. E hoje, vinagre e fel lhe tem dado, como resposta à sua vontade. Teus lábios, que com autoridade falaram do reino de Deus e a sua justiça, estão sendo injustamente tratados com miséria e mesquinhez. Ensina-nos, Senhor, a saciar teu pedido, não com essa amargura, mas com a água do teu amor. Cantemos: cada estrada em que eu andei, eu pensei, daria certo. Cada estrada que eu andei, pensei daria certo. Até me terminou em um deserto, quando Deus
A sexta palavra que está presente no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Essa é uma expressão forte, é uma expressão que nós cristãos carregamos em nosso coração, porque essa expressão nos dá esperança, essa expressão nos faz ter a certeza de que não há mérito humano, de que não há obra suficiente que possa se comparar com a obra da cruz, obra que apenas Jesus poderia cumprir por favor de nós e por amor e obediência a Deus Pai. Portanto, encomendaste tua vida com humildade e mansidão, sabendo que a vontade de teu Pai era a palavra de verdade. Hoje, tem piedade de nós, para que aceitemos tua vontade e que em tuas mãos confiemos nossa vida e peregrinação. Amém. Cantemos o hino de número 98, Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A sétima palavra que Jesus disse na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A pergunta que fazemos diante dessa última palavra de Jesus é: tudo terminou? É o fim? Essa pergunta, por certo, vem ao nosso coração. Quantos momentos também da nossa vida não encontramos nos encontramos nesse mesmo sentimento, como se tivéssemos chegado ao fim, como se já não tivéssemos mais qualquer expectativa. O certo para a nossa fé é que o Cristo que entregou na cruz o seu Espírito é o Jesus que entregou a sua vida para a nossa remissão. Ele fez tudo o que deveria fazer, cumpriu cabalmente a missão que lhe fora imposta, a missão que ele declarou que era a sua alegria, fazer a vontade do meu Pai é a minha alegria. Ele agora, na cruz, diz ao Pai, não como um abandonado, não
como que se sentindo abandonado, mas certo de que ele ali estava cumprindo a missão e o Pai se alegrava com ele. Cumprida a missão de Cristo, é certo que temos a nossa redenção. Aos pés daquela cruz, diante da palavra do Senhor, um centurião romano é capaz de afirmar que verdadeiramente esse era filho de Deus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Aquele que tudo fez de bom, nas palavras de Atos, que andou fazendo bem, ali na cruz levou a minha e a sua maldade. Levou na cruz o seu e o meu pecado. Ele se entregou como cordeiro para ser imolado, por nos amar e nos amar até o fim. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quero ler com os irmãos o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas. E nesse Evangelho, os versos de número 38 a 42. Evangelho segundo Lucas, os versos 23, capítulo 23, dos versos 47 a 49. Evangelho de Lucas, 23, 47 a 49. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Nós estamos chegando ao momento final dessa nossa transmissão, deste culto, em que recordamos as 7 palavras de Jesus na cruz. Vivemos enquanto país, enquanto cidade de Brasília, enquanto país, alguns que nos acompanham nesse momento de vários lugares da nossa nação, mas também enquanto mundo, vivemos um momento de perplexidade. Alguns queridos estão acompanhando de longe, Portugal, Inglaterra, lugares em que também a Covid, a pandemia tem provocado muitas mortes, muito sofrimento. A celebração de um momento como esse, que é um momento de consternação, de contrição, um momento de olharmos para a cruz, e olhando para a cruz não há como não ter outro sentimento, senão de encarar a morte, encarar o fato de que ela era um instrumento de execução. E nesse ato, quando nós fazemos esse gesto litúrgico de nos reunirmos olhando para a cruz e convidar você a olhar conosco para a cruz, nós estamos também, mais uma vez, chamando a nossa própria consciência enquanto cristãos, de que a fé cristã não é alheia ao sofrimento, à dor.
que quando pessoas morrem, centenas e milhares morrem, ou por descaso das nossas autoridades, ou pela nossa responsabilidade de cidadãos, que às vezes não nos comportamos como deveríamos comportar numa situação de pandemia, mas também as outras mortes que geramos pela nossa indiferença, quando ávidos pelo lucro, achamos que a vida é acúmulo, enquanto tantos padecem de fome. Enquanto, às vezes, até como cristãos, utilizamos dos templos como supermercados da fé, em que o comércio se transformou no anúncio do dia. Uma religião que se distancia do sofrimento, que não olha para a dor, que não reconhece a lágrima, porque vive na alienação da festa que não é festa, é alienação. Por isso, celebrar num ato como esse, olhando para a cruz, reconhecendo o que Jesus fez por nós, é nos convidar, como cristãos, a não perder jamais de vista que a nossa salvação não é apenas o domingo da Páscoa, da ressurreição, da esperança, que a nossa salvação foi comprada na cruz do Calvário por aquele que se identificou com o seu sofrimento e com o sofrimento do mundo inteiro. O Cristo que padeceu por nós se transformou, se identificou à nossa dor, ao nosso lamento, à nossa angústia, à nossa desesperança, para que jamais no nosso sofrimento, na nossa lágrima, na nossa angústia, na nossa desesperança, possamos esquecer que temos aquele que se identificou conosco, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. É neste que podemos confiar. Ele sabe a nossa dor. Ele conhece a nossa lágrima. Ele sabe que quando muitos morrem, não são estatísticas, são pessoas. Por isso que nós, quando celebramos esse ato, mais uma vez recordamos para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida cristã, que jamais podemos olhar para a morte e ignorar a dor, porque aquele que nos salvou se identificou conosco na nossa dor, no nosso sofrimento, para que tivéssemos olhos para perceber e mãos para tocar e pés para caminhar na direção dos que sofrem. É assim que a cruz se transforma no grande paradoxo do sofrimento, que é símbolo de liberdade, de libertação. Porque na cruz somos chamados para crucificar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para nos tornarmos, nesse mundo, gente que ama, gente que se importa, gente que crê no Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer um momento de oração, convidarmos que nesse ato, se você puder na sua casa, onde você estiver, se você puder se ajoelhar, se você puder se prostrar, e por alguns minutos você colocar o seu coração, sua mente, a sua vida. E eu quero convidar você que faça isso nesse momento, como que se prostrando diante da cruz.
Essa cruz que nos chama a olhar para a nossa miséria, mas também reconhecer que por ela precisamos passar, para deixar ali nela, nessa cruz cravado, o meu eu, meu egoísmo, minha mentira, minha vaidade. Quero então convidar você, onde você estiver, a fazer isso. Nós vamos orar. Convido a todos, todas, para a leitura do Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 19, os versículos 38 a 42. João 19, de 38 a 42, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos a concedeu. Foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus de noite, foi também, levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho, com os aromas, como é costume entre os judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da pareceve dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram a Jesus. Aqueles que amavam a Jesus cuidaram do seu corpo. E silenciaram ao ver a sua matéria física inerte. É na morte de Jesus
que nós vemos cumprir-se as profecias a respeito do Messias. Que isso seja também para a fortaleza da nossa igreja em toda a história e neste momento de dificuldade que nós vivemos em todo o mundo. Nós vamos cantar o hino 151 do Cantai Todos os Povos. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, ó